Andreas Günther Frank, Acumulação Mundial, 1492-1789. Parte 2, do comércio à indústria, Revolução Americana e Revolução Francesa, 1789. Capítulo 4, a transição na Índia para a transformação da Ásia. 1. O impacto superficial da Europa sobre a Ásia. Antes da conquista inglesa de Bengala, na segunda metade do século XVIII, o impacto europeu de maior alcance na Ásia foi o da Companhia Holandesa das Índias Orientais, em algumas ilhas da Indonésia. Mas até esse impacto foi modesto, embora prenunciando acontecimentos que viriam no século XIX. Van Loer. A especialização da agricultura para exportar foi, então, pela primeira vez exigida e aplicada na Ásia, quando os holandeses cuidaram de fortalecer sua posição monopolista, fazendo com que várias ilhas pequenas se especializassem na produção de determinada especiaria, com a exclusão de outras. Isso significava o exercício de incipiente controle político pelos holandeses, pelo menos através do governo indireto de líderes locais. Além disso, abre aspas, com a extensão do controle territorial holandês em Java, grande quantidade de produtos que, até então, eram vendidos pelos preços do mercado, começaram a ser recebidos em condições mais vantajosas mediante contratos e tratados concluídos com governantes indonésios. Os holandeses passaram a exigir quantidades especificadas de arroz, açúcar, pimenta e café do povo de Java, e também reclamaram serviços pessoais na indústria de sal, corte de madeira nas florestas, dragagem de canais, construção de estradas e pontes e toda espécie de obras públicas. Ademais, os representantes da companhia exploraram a fonte de trabalho em suas atividades privadas. Fecha aspas, Bassin e Banda. Todavia, isso ainda era pouco para que, abre aspas, a agricultura de escala planasse na superfície de uma imobilizada economia de subsistência. Seu impacto na moldura ecológica indonésia, como um todo, foi marginal e assistemática. Fecha aspas, Geertz. Este último argumento tem sido sustentado com maior ênfase por Van Leer, abre aspas, parece-me que, até explicação em contrário, esses fatos opõem-se ao conceito de um universo indonésio lânguido, retardado e uma companhia dominadora. Para resumir o curso da história indonésia, quando em confronto com alguns episódios e conceitos econômicos, não parece ter coincidido com os da companhia holandesa, não mais do que a história de qualquer posição política europeia na Ásia do século XVIII orientou o curso da história asiática. Fecha aspas, Van Leer. J.D. Legge, por seu turno, comenta, abre aspas, Van Leer tendeu a superestimar seu caso a fim de contrariar os exageros da oposição. Haveria hoje concordância geral com o seu argumento de que a chegada dos portugueses e holandeses não constituiu ruptura dramática na continuidade da história do comércio asiático. Haveria menos concordância geral com a implicação de que a chegada do europeu não representou mudança alguma. Fecha aspas, Legge. Qual, então, o impacto capitalista mercantil da Europa sobre a Ásia, distinto da América Latina e da África, anterior à Revolução Industrial e ao século XIX? Podemos concordar uma boa parte com a resenha e avaliação de J.C. Van Leer, abre aspas, uma visão geral do todo só pode levar à conclusão de quaisquer ideias de uma Ásia europeia no século XVIII estão fora de questão. De que alguns centros europeus de poder se tenham consolidado em escala muito limitada, de que, em geral, e aqui deve recair a ênfase,
As terras orientais continuaram a formar fatores ativos no curso de acontecimentos, como entidades válidas, militar, econômica e politicamente. Deve-se ter em mente o quadro da situação política global na Ásia Oriental e Meridional durante o século XVIII. A Pérsia, então, foi no século XVIII um país ainda intacto. Na Índia, o estabelecimento de poder local, até mesmo regional, pela França e Inglaterra, não perturbou, senão ligeiramente, o poder do Império Mogul, embora este declinasse por si mesmo e fosse substituído pelo poder britânico em Bengala durante os 4 últimos decênios do século. A Birmânia e partes extremas da Índia abrigaram estados inviolados. A excelente organização da burocracia mandarim em Anand e Tonquis só desapareceria com as guerras coloniais dos franceses sob o Segundo Império, o de Napoleão III, depois de meados do século XIX. Ao tempo dos imperadores Manchu, a China do século XVIII alcançou o pináculo do poder político e padrão cultural. O imperador Kangxi, de 1662 a 1723, estendeu uma vez mais a influência militar do império até o Turquestão Ocidental e pôs o Tibete sob a suzerania chinesa. O imperador Qianlong, de 1736 a 1796, assegurou as distantes fronteiras ocidentais, fez o Nepal retroceder sobre os Himalaias e obteve o reconhecimento da soberania chinesa por parte da Birmânia, 1769, e Anand, 1789. Abre aspas, nunca, nem mesmo sob o governo dos Tangs, regiões de tal modo vastas da Mongólia e do Turquestão foram tão completamente anexadas ao Império. Nunca em toda a história o poder e a supremacia da China pareciam mais consolidados. Fecha aspas, citando J.J.L. Duivendak, Wegen and Gestalten der Chinesischen Geschichte. No Japão, o shogunato permaneceu inabalável. O novo deslocamento de influência para a classe burguesa de ricos, mercadores, especuladores e acionistas não afetou a ordem das coisas existentes. Os contratempos causados por erupções vulcânicas, inundações, secas e fracassos agrícolas foram de natureza bastante estática. Também merece exame a significação social e econômica das enormes massas populacionais. De 60 ou 80 a 100 milhões na China, 26 milhões no Japão, 100 milhões na Índia, em oposição ao número de habitantes na França, que era o mais povoado país europeu. 19 milhões no fim do século XVII e 23 milhões no fim do século XVIII. A Inglaterra tinha somente 6 milhões de habitantes, incluindo a Escócia. 7. Tal comparação é sobremodo válida no mundo cujos meios de subsistência eram, sob o aspecto técnico, praticamente iguais na Ásia e na Europa. Por outro lado, devemos considerar a posição dos postos avançados europeus na Ásia. A Rússia havia atravessado a Sibéria até o mar de Okhotsk, mas a região permanecia completamente periférica em relação à China, conforme mostrado pelos tratados de 1688 e 1724, bem como ao Japão. Tampouco começaram ainda suas conquistas na Ásia Central. Nos mais antigos baluartes do sudeste da Ásia, alguma mudança, o equilíbrio mudou e os ocidentais vieram, por acaso, a dominar? No quadro político do século XVII, os asiáticos dominavam inteiramente quando comparados aos pequenos postos que os europeus haviam estabelecido. O equilíbrio teria sido desfeito depois com a balança pendendo para o outro lado no século XVIII?
Certamente não quanto a China, Japão, Indochina, Índia e Pérsia. Sequer quanto à Índia. O início do controle territorial britânico ali datou de Plassey, 1757. Fecha aspas, Van Leer. Abre aspas, duas civilizações iguais desenvolviam-se em separado. A asiática, em todos os sentidos, era superior qualitativamente. A igualdade permaneceu enquanto o veneno mágico do moderno capitalismo ainda não encantara a Europa e o Nordeste da América, levando-os a produzir a máquina a vapor, a desenvolver a mecânica e o canhão com estrias. Fecha aspas, Van Leer. 2. Modos de produção asiático, feudal e capitalista. Bowen Sen começa o capítulo sobre a herança do passado em sua Evolution of Agrarian Relations in India desta forma, abre aspas, os historiadores diferem quanto à natureza do antigo sistema agrário na Índia. Está além dos objetivos deste livro esmiuçar os detalhes da controvérsia. Fecha aspas. O mesmo se pode dizer com respeito a outras partes da Ásia. Por exemplo, Chesno e o alvo do presente debate. Uma parcela ponderável do debate concentrou-se no modo de produção asiático. Roger Bartra lembra que, abre aspas, o conceito do modo de produção asiático ou despotismo oriental tem uma longa história no pensamento ocidental, fecha aspas, que ele faz retroceder a Platão e Aristóteles, passando por Maquiavel, Hobbes e Montesquieu, antes de vir a ser reformulado por Marx e Engels. Durante o século XX, essa discussão esmaeceu durante o período stalinista, para ser revivida somente como uma arma ideológica pseudocientífica do anticomunismo nos anos da Guerra Fria do decênio de 1950, com a publicação por Karl Wittfogel The Oriental Despotism. Para uma crítica não marxista, ver Robert M. Adams The Evolution of Urban Society e Steerd et al. Irrigation Systems. Assim, o conceito de modo asiático de produção degenerou em arma política. Mais recentemente, e sobretudo através da tradução e publicação em várias línguas dos Grundrisse de Marx, renasceram uma pesquisa e debate mais sérios, inclusive entre marxistas que procuraram reivindicar o modo de produção asiático como um conceito científico e aplicá-lo na pesquisa a partir de uma perspectiva materialista histórica. Ver, por exemplo, Robesmal, Pré-Capitalist Economic Formations, Godelier, Las Sociedades Primitivas. Bartra é o modo de produção asiático. Bartra resume e define, abre aspas, o modo de produção asiática é um sistema em que aparece um poder estatal bastante forte, política e economicamente, o qual se baseia na exploração generalizada das comunidades aldeãs no território dominado pelo Estado. Exploração esta que se efetua através da extração do excedente de produção da aldeia, mediante tributos em espécie ou em trabalho, raramente em dinheiro. O modo de produção asiático deveria ser considerado uma formação de classe social. Ou podemos admitir estarmos em face de um modo transicional de produção. No modo de produção asiático, não existe apenas baixo nível geral das forças produtivas, mas também desequilíbrio interno em seu desenvolvimento. A maior utilização da força produtiva trabalho humano do que da força produtiva meios de produção. Identificamos aí uma superexploração das forças de trabalho que compensa a subutilização das possibilidades tecnológicas. O desequilíbrio que condiciona a estagnação é a característica do modo de produção asiático, mas trata-se
de fenômeno econômico histórico, com um fator estrutural, não um fator natural em sua base. O instrumento sociopolítico que permite a manutenção deste desequilíbrio é representado pelo aparelho do Estado. Em tais condições, a sociedade só pode atingir alto nível de civilização mediante o severo e despótico controle centralizador e organizador do Estado, pois, quando este controle desaparece, perde-se a possibilidade de superexploração maciça da força de trabalho, que se dispersa e se integra perfeitamente na comunidade aldeã, a base relativamente imutável do sistema. Neste caso, e até certo ponto frequente no mundo asiático, quando ocorre declínio no poder do Estado, as comunidades tradicionais voltam-se outra vez para si mesmas, para sua vida isolada e autossuficiente, sem ter adquirido inovações teóricas que permitiriam seu desenvolvimento. Fecha aspas. Foi essa espécie de conceito, às vezes pondo maior ênfase na suposta imutabilidade e estagnação, e às vezes menos ênfase na vida aldeã e no sistema estatal como um todo, que caracterizou parte substancial da observação ocidental na Ásia, de Platão a Marx. A partir daí, e com ênfase crescente na dinâmica interna e aspectos transicionais do modo de produção, este pensamento tem sido encontrado também em partes da África, na América pré-colombiana e nas civilizações clássicas do Mediterrâneo, de forma que alguns autores recomendam a eliminação da referência regional à Ásia, onde, por outro lado, o modo de produção não foi encontrado por toda parte, e sua substituição por despotismo aldeão, algo parecido. Chesneau. Várias considerações, entre elas a insistência stalinista na suposta sequência histórica primitiva, escravista, feudal, capitalista, e o abuso político e eurocêntrico do conceito marxista do modo de produção asiático para sugerir a superioridade de formações sociais europeias pré-capitalistas, cuidaram de substituir a interpretação marxista anterior, especialmente da Índia, por outras teses. Autores soviéticos e estudantes indianos associados ao Partido Comunista da Índia, DANG, apoiaram a tese de uma Índia feudal, abre aspas. No século XVI ao século XVIII, o feudalismo na Índia desenvolveu-se muito rapidamente. Quando os europeus apareceram na Índia, o modo de produção feudal predominava ali, fecha aspas, Levikovsky. Abre aspas, certas formas de feudalismo, um tanto diferentes das europeias, evoluíram durante o governo da dinastia Gupta. Já observamos que os aspectos gerais do feudalismo explicados acima começaram a se desenvolver na antiga Índia, mais de 2000 anos atrás. Indicamos também que o traço especial do feudalismo indiano foi a forma tributária, isto é, ao contrário da servidão europeia, o trabalho forçado não foi uma característica geral. O senhor de terras recebia apenas tributos, fecha aspas. Sob o governo muçulmano, o sistema agrário da Índia perdeu muito de seu primitivismo, característico do sistema asiático, e desenvolveu-se num tipo de feudalismo que se assemelha, em alguns aspectos, à forma ocidental clássica. Fecha aspas, Bovani, 100. No século XVII, abre aspas, a burguesia mercantil ainda se mostrava subserviente ao poder feudal da sociedade indiana. Em suma, as decadentes forças feudais da sociedade não forneceram base ao renascimento cultural que a Índia testemunhou nesse período, nem puderam manter por muito tempo seu controle sobre a Índia. A burguesia mercantil indiana, como classe, não conseguiu erguer-se acima das forças feudais do país e tampouco, àquela altura, teve mão forte sobre os mercadores europeus,
especialmente sobre a companhia inglesa, fecha aspas, Ramkrishna Mukherjee, The Rise and the Fall of the East India Company. Outra questão diz respeito ao destino do feudalismo na Índia. A.I. Shisherov escreve na introdução de seu livro India, Economic Development in the 16th and 18th Centuries, abre aspas, existem duas tendências básicas na indologia soviética com referência à matéria do presente estudo. A primeira é representada por estudiosos que acreditam na emergência de uma ou de outra forma de elementos capitalistas na economia feudal da Índia do século XVII ao começo do século XX, do começo do século XIX. Esta tese foi desenvolvida pela primeira vez na historiografia soviética no início do decênio de 1950, através de I.M. Hausner e recolhida por A.M. Diakov, V.I. Pavlov, E.N. Komarov, A.I. Levikovsky e outros, que ofereceram a primeira prova documental de existência de relações capitalistas embrionárias no subcontinente. A outra tendência é representada pelo estudioso que ou nega o surgimento de elementos capitalistas ou os considera tão íntimos que poderiam passar ignorados. Esta tendência está nitidamente expressa, em particular, nas obras de K.A. Antonova. Recentemente, as opiniões de K.A. Antonova sofreram revisão e encontram-se agora mais próximas das sustentadas pelo grupo de pesquisadores acima mencionado. Fecha aspas, Shisherov. Eis a opinião de Shisherov, abre aspas, fontes à nossa disposição permitem-nos falar do aparecimento e desenvolvimento em certas áreas da Índia nos séculos 17 e 18 de relações capitalistas que transformaram o capital mercantil em capital industrial mediante a organização da indústria capitalista doméstica. Fecha aspas, Shisherov. O aprofundamento da divisão social do trabalho, separação entre ofícios e agricultura, cidades e campo e evolução das relações mercadoria-moeda na economia feudal deu origem ao que se presume a emergência de rudimentos de novas relações capitalistas envolvendo o aluguel do trabalho para a produção do valor excedente. O aparecimento de tais relações esteve ligado à crescente demanda no mercado interno e especialmente no mercado externo. O volume considerável de comércio administrado por europeus foi somente um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento de tais fenômenos, abre aspas, os quais, no seu todo, vinculavam-se mais ao capital indiano e outros capitais asiáticos do que propriamente ao capital europeu, fecha aspas, Shisherov. Todavia, abre aspas, uma estrutura feudal da sociedade em vários graus de desenvolvimento parece ter prevalecido nos diversos estados do subcontinente indiano nos séculos XVI ao XVIII. Suas economias fundamentavam-se principalmente na propriedade feudal da terra. O modo feudal de produção ainda não havia esgotado sua potencialidade de desenvolvimento. Chegamos, portanto, à conclusão de que, no fim do século XVIII e começo do século XIX, a Índia aproximava-se aparentemente dos primórdios do estágio industrial na evolução do capitalismo dentro da moldura de sua economia geralmente feudal. Grande parte, se não a principal, dos nascentes elementos burgueses foram provavelmente destruídos no entrechoque de guerras feudais, movimentos antifeudais e particularmente da subjugação colonial e pilhagem. Fecha aspas, Shisherov. Alguns estudantes indianos levam o argumento ainda mais longe, hipoteticamente, para trás e para diante.
abre aspas, autoridades eminentes na questão, como Baden-Powell e Radha Mukherjee, afirmam que a propriedade privada e a propriedade camponesa existiam na Índia já no período védico, fecha aspas, B100. E.V.B. Singh sustenta que, abre aspas, o rumo desta mudança teria conduzido a economia hindu ao capitalismo, se a evolução natural não fosse torcida pelo governo britânico. Mas a intervenção britânica não permitiu o avanço deste processo natural. Ao criar a classe proprietária rural, o governo britânico reverteu o desenvolvimento das relações capitalistas de produção na agricultura e introduziu uma economia semi-feudal. Minha opinião é que, entregue a si própria, a Índia, como outros países subdesenvolvidos, teria na devida altura acompanhado o caminho da industrialização com todas as suas implicações, e que o atual estado de subdesenvolvimento lhe foi imposto pelo imperialismo. O capitalismo na Índia teria crescido mesmo sem Plessy e Clive. Fecha aspas. Sim. Esta é a tese por muito tempo corrente entre muitos partidos comunistas, de que o mercantilismo, o capitalismo e o imperialismo revigoraram e mantiveram o feudalismo, quando não o introduziram de chofre no mundo colonial e que, através desse feudalismo, o imperialismo impôs e impõe o subdesenvolvimento em tais países. Analistas sérios de sua própria história indiana tendem a rejeitar todos esses fáceis modelos da Índia de outrora e exigir estudos mais detalhados. Por exemplo, K.S. Shelvankar lembra que, abre aspas, o que o desenvolvimento agrário indiano criou foi, por isso, uma multiplicidade de reivindicações simultâneas e coordenadas a respeito da terra. Elas abrangiam 3 tipos: as reivindicações costumeiras dos camponeses na aldeia, as reivindicações apresentadas por delegação ou derivadas do intermediário, e as reivindicações superiores do soberano. A propriedade privada da terra, como é comumente entendida, só pode ser reivindicada quando esta tríplice reivindicação é sistematizada e unificada, de uma ou de outra forma, fecha aspas. Nenhum dos maiores conflitos na história indiana teve por objetivo o exercício de direitos sobre a aldeia. Foram conflitos entre os senhores de vários graus pelo direito ou poder de receber pagamento dos camponeses, não para se apoderarem de sua terra. A história europeia, ao contrário, o conflito indiano estalou entre senhores que não estavam preocupados de maneira alguma com métodos de cultivo, mas apenas em tirar renda do campesinato. O problema colocou-se sempre entre diferentes reivindicadores da espada. Fecha aspas, Shelvankar, em A.R. Desai, como organizador. Abre aspas, o feudalismo indiano difere tanto de sua contraparte europeia, pelo menos com referência às suas manifestações superficiais, que a própria existência dele na Índia tem sido, às vezes, contestada. Fecha aspas, Kozambi, em Desai. Abre aspas, a questão de quem possui a terra não poderia ser respondida, porque a propriedade tinha implicações totalmente diversas sobre o feudalismo indiano em relação ao modelo europeu burguês ou proto-burguês. Fecha aspas. Kozambi, em Desai, abre aspas, por tais motivos, a invencível resistência da aldeia e a importância política da burguesia, a evolução da economia indiana foi inibida e a emergência espontânea de uma ordem capitalista
tornada impossível, fecha aspas, Shelvankar, em Desai. Irfan Habib, por seu lado, chega ao ponto de afirmar que Marx e Engels qualificaram ou então abandonaram sua primeira teoria do modo de produção asiático na Origin of the Family, Private Property and the State, e suspeita de recentes tentativas para reavivar o conceito. Ele ridiculariza os que, como Deng, empenharam-se em descobrir o feudalismo na Índia como parte do esquema de desenvolvimento stalinista supostamente universal. E ainda mais os que veem, abre aspas, a Índia do século XVII encerrando potencialidades de desenvolvimento capitalista, fecha aspas, o que ele classifica de, abre aspas, abordagem oportunista, fecha aspas. Abre aspas, os historiadores marxistas deveriam, primeiro e acima de tudo, concentrar-se no estudo de lutas de classes. Se pudermos nos basear com firmeza no marxismo revolucionário e conduzir uma pesquisa sem esmorecimentos, não há motivo para que, um dia, não possamos romper a cortina de sombras imposta pela reação e iluminar a verdadeira história do explorado povo da Índia. Fecha aspas, Habib. Em Inquiry. Ver também Habib, J.E.H., março de 1969. Parte desta cortina foi levantada pelos próprios Habib e Kozambi e por outros que colaboraram, por exemplo, em Readings in India Economic Story, de R.N. Ganguly. 3. Índia na Ásia. Foi durante os 3 decênios, em geral, economicamente depressivos, de 1760 a 1790, anteriores à Revolução Industrial, que a transformação das relações da Índia com o resto do mundo e, simultaneamente, da estrutura interna, política, econômica e social daquele país, assumiu nova importância histórica mundial através de sua participação, agora decisiva, no processo de acumulação de capital. Abre aspas, embora os ingleses não fossem os primeiros europeus a se estabilizarem na Índia, alcançaram êxito onde seus rivais ocidentais falharam. Sua vitória deveu-se a uma penetração vagarosa e paciente, que só rendeu frutos após 1757, depois de mais de 1 século e meio de permanente contato com o país. Ademais, eles tiraram lições dos erros cometidos pelos primeiros europeus e beneficiaram-se das técnicas apuradas depois de longa experiência pelos portugueses, holandeses e franceses. A época inglesa na história indiana deve ser vista como a fruição final de uns 2 séculos e meio de experimentação e avanço europeu no sul da Ásia. Suas raízes remontam a Lisboa do fim do século XV, fecha aspas, Wolpert. Mas as sucessivas mudanças qualitativas nesta história ocorrem, para começar, na primeira metade e reproduzem-se na segunda metade do século XVIII. Abre aspas, 2 temas maiores dominavam a história da Índia na primeira metade do século XVIII. A desintegração mogul e a rivalidade anglo-francesa ao longo das bordas de um império em colapso. Aos aspirantes indianos dos domínios mogul, os primeiros pareciam de longe os mais importantes. O advento do conflito anglo-francês, porém, estava destinado a decidir quem seriam os sucessores dos mogul imperiais. Enquanto marathas, afegãs, rajputs, mogul e sikhs desgastavam-se em guerra indecisa, os rivais europeus eram deixados relativamente à vontade para determinar entre si e confiando nas forças políticas
e armadas rivais da Índia como aliados. Se Inglaterra ou França herdariam o Império Indiano. Fecha aspas, Wolpert. Em relação aos acontecimentos indianos, internos e ao mesmo tempo de configuração histórica mundial, devemos dividir a história indiana do século XVIII a fim de distinguir os seguintes períodos significativos. Até a morte, em 1707, de Aurangzeb, o último dos grandes governantes mogul da Índia. Vê o capítulo 2, sobre o século XVII. De 1707 a 1714, a 1742 a 1744, começando com a Guerra da Sucessão Espanhola na Europa e o início ou aceleração da ruína mogul em favor, particularmente, da expansão Maratha na Índia, até a importante derrota mogul e a contenção do avanço Maratha pelos persas no norte em 1739, a designação de Dupleix para o comando francês no sul e o choque anglo-francês em Madras durante a Guerra da Sucessão Austríaca, a intensificação da rivalidade anglo-francesa no Carnático e o deslocamento da competição no rumo norte para Bengala, causando a histórica vitória de Clive sobre os bengalis na Batalha de Plassey em 1757 e a virtual eliminação do poder francês na Índia através do cerco, captura e destruição do seu forte em Pondicherry durante a Guerra dos 7 Anos em 1761. O período de 1757-1765 a 1793, conhecido como o Roubo de Bengala, e a extensão do poder britânico ao norte e ao oeste, sob a liderança de Clive e Hastings, que coincidiu notavelmente com a longa recessão econômica, incluindo o marcante declínio da produção de ouro brasileira e da retomada na produção de prata mexicana, que datava do fim do século XVIII, antes da Revolução Industrial na Inglaterra. E, por fim, os decênios de 1793 a 1816-17, marcados pela introdução da permanente colônia agrícola Zamindari na administração de Cornwallis e a destruição do poder Maratha nas administrações de Wellesley e Lord Hastings, o que coincidiu com o período das guerras napoleônicas e os começos da Revolução Industrial na Inglaterra. Romesh Dutt divide os últimos dois períodos em 1784, aparentemente por causa da aprovação naquele ano da Lei de Pitt sobre a Índia e a partida de Hastings no ano seguinte, embora as reformas instituídas por seu sucessor Cornwallis só entrassem em vigor em 1791-93. Devemos aqui resumir rapidamente os períodos anteriores a 1757 e examinar, sobretudo, o período entre 1757-65 e 1793, adiando para posterior atenção o período subsequente à última data e deixando para debate em separado a questão geral da penetração capitalista europeia no sul da Ásia e o problema teórico dos modos de produção, sua transformação e a transição do feudalismo para o capitalismo na Índia. Os europeus, portugueses, holandeses, franceses, ingleses e outros, tinham comerciado nos arredores do Império Mogul durante 2 séculos sem se tornarem fator decisivo na transformação qualitativa do modo de produção existente ou da organização social indiana. Não fosse a rápida desintegração interna do poder mogul depois de 1700, o desenvolvimento capitalista mundial dominado pelos europeus não teria, apesar de suas necessidades de fontes externas
de primitiva acumulação capitalista e mercados. Durante o século de 1750 a 1850, feito incursões maiores e mais significativas na Índia do que realizou de fato na China, o desenvolvimento do capitalismo teria sido bem diverso do que foi. Muitas regiões da Índia haviam estabelecido o comércio interregional e internacional a longa distância desde o século XIV e mesmo antes. Bengala, Golconda e Gujarat mantinham favorável balança comercial e importavam metais preciosos. Bengala, além de exportar cereais e outros grãos para outras partes da Índia, mantinha relações de comércio com muitos lugares do Extremo Oriente, Sudeste Asiático, África e Oriente Médio, exportando tecidos de algodão e seda e produtos agrícolas. A costa coromandeliana também comerciou com essas áreas, exportando os mesmos tipos de mercadorias, bem como produtos de ferro e aço. De modo crescente, desde o século XVI, comerciantes portugueses primeiro e depois holandeses, franceses e ingleses participaram desse comércio interasiático e outras formas de intercâmbio externo. Todavia, abre aspas, parte considerável do comércio exterior da Índia continuou em mãos dos mercadores indianos e asiáticos por todo o século XVIII. Fecha aspas, Chicherov. Nos começos desse século, 817 mil libras de um total de 1.852.000 do comércio externo de Bengala estavam em mãos europeias, incluindo larga parcela do comércio interasiático. Chicherov. Abre aspas, as exportações para a Europa foram ultrapassadas de longe pelo volume do comércio indiano com países asiáticos e africanos. As exportações de mercadorias para a Europa, durante esse período, não tiveram papel decisivo no desenvolvimento da produção em Bengala. Mesmo em Dhaka, um dos maiores centros de comércio externo, a exportação de panos para a Europa não significou muito nos meados do século XVIII, já que somava apenas 30% do comércio total. Fecha aspas, Chicherov. 4. O roubo de Bengala em 1793. A original Companhia Inglesa das Índias Orientais obteve patente em 31 de dezembro de 1600. Depois de um século de perigosas rivalidades com outros grupos comerciais ingleses, e especialmente com os holandeses mais poderosos, a companhia foi reorganizada e assegurou o monopólio em 1702. Entretanto, Colbert havia dirigido a atenção francesa para a Índia, com a fundação da Companhia Francesa das Índias Orientais em 1664, e a criação de um posto comercial em Chandernagore, Bengala, em 1688. Todavia, o interesse e a atividade franceses na Índia permaneceram modestos até a fundação da Companhia Perpétua das Índias em 1720 e especialmente a designação de Joseph Dupleix para governador de Chandernagore em 1732. Começando do zero naquele ano, a Companhia Francesa e seus empregados tinham 15 ou 20 navios por volta de 1742 em uso diário. Sinha, livro 1. Entre 1728 e 1740, as exportações da companhia aumentaram 10 vezes. G. Williams. Naquele ano, Dupleix mudou-se para
Pondicherry, em Madras, e sob sua liderança, os franceses acentuaram o propósito de se tornarem a maior potência europeia na Índia. A estratégia mudou sua forma tradicional de comércio a partir da posição isoladas no litoral, empenhando-se já agora em controlar território, pelo menos ao longo da costa oriental do Carnático e no rumo norte, tirando vantagens de alianças com alguns governadores e pretendentes locais contra outros. Dupleix sentia-se limitado pela insatisfatória cobertura financeira da França, para quem, naquele tempo, a Índia estava longe de justificar atenção prioritária, dirigida de preferência para as Américas, as quais viriam a tornar-se centro da contenda imperial anglo-francesa nas duas guerras de 1740-48 e 1756-63. Ao contrário da Companhia Inglesa das Índias Orientais, particular, a Companhia Francesa era controlada diretamente pelo Estado, mas vulnerável, portanto, a outras prioridades estatais e mudanças políticas. Além disso, a Companhia Francesa era muito mais pobre que a inglesa. Por esses dois motivos, Dupleix, depois de uma grandiosa vitória na Primeira Guerra Carnática, viu-se obrigado a ceder ante os ingleses na Segunda e, em consequência, foi removido do comando. A Companhia Inglesa das Índias Orientais, apoiada pela Armada Britânica, conseguiu assim uma, abre aspas, vitória decisiva sobre seus rivais franceses, e o Tratado de 1754 entre as duas companhias desfechou o golpe mortal no poder francês na Índia. Fecha aspas, Mukherjee. O que restou das posições francesas na Índia recebeu o golpe de misericórdia com a tomada pelos ingleses, novamente apoiados em força naval superior, de Pondicherry, em 1761, durante a Guerra dos 7 Anos. Todavia, James Mill escreveria mais tarde em sua History of British Indians, abre aspas, os europeus na Índia, que até aqui rastejavam aos pés do mais humilde dos pequenos governadores de distrito, ficaram perplexos com o progresso dos franceses, que agora pareciam dominar toda a região de Decca. Uma carta a Dupleix de um amigo no acampamento de Salabat Jung afirmava que dentro em pouco o Mogul, em seu trono, tremeria ao ouvir o nome de Dupleix. Por mais presunçosa que a profecia pudesse parecer, pouca coisa era preciso para assegurar seu cumprimento. Fecha aspas. Citado em Mukherjee. As diretrizes britânicas na Índia começaram a mudar nos meados do século, talvez encorajadas a princípio pelas pretensões francesas sob a liderança de Dupleix, e depois impelidas por sua própria lógica em face da derrota imposta por Robert Clive à resistência de Bengala na Batalha de Plassey, em 1757, organizada por Clive depois de seu retorno da Inglaterra em 1765. De forma crescente, a conquista militar e o poder político tornaram-se pedra de toque. E, com efeito, a base das diretrizes comerciais. Regiões e povos foram postos sucessivamente sob controle militar e político e econômico.
A base essencial do comércio inglês com a Índia mudou por completo. Primeiro, durante o restante do século XVIII e antes da Revolução Industrial, pela transformação da Índia de importante líquido de capital europeu através do pagamento de seus empréstimos, de seus excedentes de exportação em lingotes de ouro, que ela fora, durante séculos, um exportador líquido de capital para a Europa, e depois dos séculos XIX e XX, transformando a Índia do exportador de manufaturados que ela fora durante séculos em mercado para as indústrias europeias do capitalismo em desenvolvimento. Depois de a Inglaterra ser obrigada, ao longo de 2 séculos, a pagar as exportações indianas com barras de ouro extraído das Américas e com os lucros sobre a conta de serviços do comércio interasiático, abre aspas, a situação mudou completamente depois que a companhia capturou Bengala e, eventualmente, toda a Índia. Daí por diante, métodos de força seriam cada vez mais usados para pressionar a balança comercial e assegurar o máximo de mercadorias contra o pagamento mínimo. A companhia era agora capaz de atirar a espada dos pratos da balança a fim de impor uma barganha que abandonou qualquer pretensão de igualdade de troca. A política da companhia visou a extrair dos produtores indianos tanto quanto possível e dar-lhes em troca virtualmente nada, ou uma remuneração tão magra que eles, em última análise, tornaram-se até incapazes de manter a taxa de reprodução da economia. Esta decisão da companhia, aplicada de forma inabalável, foi posta em prática primeiro em Bengala, depois de 1757, e ao longo do tempo espalhou-se por toda a Índia, com a subjugação de seu território, direta ou indiretamente pela companhia. Fecha aspas. Até que o governo britânico ficou alarmado e, sobretudo, depois de 1793, procurou tomar medidas de salvaguarda, pelo menos daquela parte da capacidade reprodutora da economia indiana, essencialmente ao desenvolvimento capitalista. Fecha aspas, Mukherjee, 171, citando R.C. Dutt, India Today. Do mesmo modo, o inquérito oficial Shore, de 1789, relata que, em comparação com os modelos comerciais anteriores, abre aspas, a partir do ano de 1765, ocorre modelo contrário. O comércio da companhia não produz retornos equivalentes. Especiarias são raramente importadas por companhias estrangeiras ou compradas em Bengala, de outras partes do Hindustão, em quantidades consideráveis. Fecha aspas, R.C. Dutt. Ao contrário, abre aspas, a importação de barras de ouro cessou quase inteiramente, não muito depois da Batalha de Plassey, e a exportação de ouro para ajudar a conquista de outras presidências e para socorrer o comércio com a China iniciou-se quase sistematicamente. Fecha aspas, sim. Também o 9º relatório do Select Committee, em 1785, observou, abre aspas, quando um lucro é retirado do relacionamento, pois não se trata de comércio entre Bengala e Inglaterra, os efeitos perniciosos do sistema de investimentos da renda aparecerão da maneira mais clara. Pelo visto, todo o produto exportado do país, no que toca à companhia, não é trocado do curso do intercâmbio, mas levado sem qualquer forma de retorno ou de povoamento. Fecha aspas. R.C. Dutt. Um dos tenentes de Clive, Scraffon, já dissera em 1763 que a companhia e seus funcionários, abre aspas, tinham sido capazes de administrar todo o comércio da Índia
excetuando a China, durante 3 anos sem entregar uma onça de ouro, fecha aspas. Citado em Mukherjee. Que os ingleses não pagaram pelas mercadorias indianas com suas próprias mercadorias durante esse período, evidencia-se também das cifras de importação e exportação citadas adiante. Deve-se acentuar novamente que essa nova, ou para a história da acumulação mundial de capital renovada, confiança na espada para inclinar a balança externa em favor da Europa, ficando com todo o comércio da Índia sem pagar uma só onça de ouro, foi inaugurada precisamente no instante em que, depois de 1760, a fonte brasileira do ouro inglês secou de maneira alarmante e antes que a depressão econômica e outros fatores encorajassem a retomada da oferta de prata do México, começando por volta de 1775, mas sendo acelerada somente no decênio de 1780 e, sobretudo, entre 1790 e 1810. Além disso, enquanto o Caribe francês ainda gozava de sua maior prosperidade e também da prosperidade da França no decênio de 1760, o Caribe britânico e a economia inglesa já sofriam dificuldades que seriam exacerbadas pela política de não importação e pela subsequente guerra de independência das colônias americanas nos anos de 1770. Nesse contexto, tanto a nova balança comercial indiana quanto a relacionada drenagem de capital da Índia para a Inglaterra, a ser examinada adiante, assumiram importância muito especial. A entrega, em 1760, da Devani, ou Administração Política de Bengala, à Companhia das Índias Orientais, pelo de jure, mas dificilmente de fato imperador de Delhi, iniciou a total transformação política, econômica e social do país, primeiro em Bengala, que fora o celeiro de partes adjacentes da Índia, e depois, gradualmente, em outras regiões. Os instrumentos e processos dessa transformação foram registrados por inumeráveis comissões contemporâneas de inquérito e nas declarações dos próprios governadores ingleses, que eram demitidos para remediar os delitos de seus predecessores. Assim, o sucessor de Clive como governador de Bengala, Harry Verhulst, de 1761 a 1770, recordou acerca de sua própria administração. Em 1772, abre aspas, nas províncias de Burdwan e Midnapur, das quais a propriedade e jurisdição foram cedidas à companhia por Min Kassim, no ano de 1760, adotou-se, em 1762, um plano causador de certa ruína para a província. As terras foram oferecidas em asta pública pelo curto prazo de 3 anos. Homens sem fortuna ou caráter tornaram-se licitantes na venda, e embora alguns antigos fazendeiros, não querendo abandonar suas habitações, excedessem talvez o valor real em suas ofertas de rendimento para conservar suas próprias terras, os que nada tinham a perder foram além, querendo, a todo custo, obter posse imediata. As inumeráveis arpias foram deixadas livres para a pilhagem. O espólio de um povo miserável permitiu-lhes satisfazer o pagamento de seu primeiro ano, fecha aspas, citado em R.C. Dutt. Philip Francis, membro do Conselho do Governador-Geral, disse em 1776, abre aspas, a maior parte dos zamindares, proprietários de terra hereditários, foram arruinados e tirados da administração de suas terras, restando poucas pessoas de projeção e família. Ou então, os que tinham tido altos empregos, pois que os havia, procuraram grandes lucros
que o país não lhes podia dar e tampouco pagar. Pessoas de menor padrão tiveram, portanto, de ser empregadas como amires ou coletores de impostos da parte do governo. Essas pessoas executavam um contrato por uma soma estipulada para o distrito onde eram designadas e, com efeito, podiam ser considerados fazendeiros da renda. Saíam então do Suder, ou sede do governo, para os distritos, a fim de estabelecer com os zamindares ou inquilinos a renda que teriam de pagar, fecha aspas, citado em R.C. Dutt. Dutt recorda ainda, abre aspas, em 1777, o acordo de 5 anos, feito em 1772, chegou ao fim. O sistema de asta pública foi um tanto modificado e dava-se preferência agora aos zamindares hereditários, em vez de novos criados pelos ingleses. Mas a injustiça do sistema foi muito exagerada quando se declarou que as propriedades seriam cedidas não por 5 anos, mas por 1 ano apenas. Terras foram entregues, dessa forma, aos zamindares em 1778, 1779 e 1780. O país gemeu sob esta tirania econômica. As rendas caíram outra vez. Todos os grandes zamindares de Bengala, todas as antigas famílias rurais sofreram sob esse sistema de acordo anual frequentes aumentos e métodos rudes de realização que jamais haviam conhecido antes. Descendentes de casas senhoriais viram suas propriedades passarem às mãos de arrendatários endinheirados e especuladores de Calcutá. Fecha aspas, Dutt. Mais sofreram os camponeses e artesãos produtores das mercadorias, que, através desse expediente, eram convertidas em outra forma de acumulação primitiva, não mais da Índia, agora e sim na Inglaterra. O mesmo Select Committee, em seu 9º relatório, lembrou em 1783, abre aspas, não obstante a resultante fome de 1770, que devastou Bengala de maneira terrível, além de qualquer expectativa, o investimento, compra de mercadorias indianas por comerciantes britânicos, graças a vários expedientes sucessivos, muitos deles da mais perigosa natureza e tendência, foi violentamente mantido. Fecha aspas. Citado em R.C. Dutt. Warren Hastings tornara-se governador de Bengala em 1773 e governador-geral responsável perante o parlamento britânico em 1774, depois que este votara lei regulamentar em 1773 e designara Hastings, com as consequências já observadas acima, para remediar as medidas de seus predecessores. Contudo, até mesmo Hastings, referindo-se à administração de seu antecessor, escreveu em 1772, abre aspas, apesar da perda de pelo menos 1/3 dos habitantes da província e a consequente decréscimo do setor agrícola devido à fome de 1770-72, as receitas líquidas do ano de 1771 excederam inclusive as de 1768. Seria de esperar-se naturalmente que a diminuição de renda mantivesse igual compasso com as outras consequências de tão grande calamidade. Isso não aconteceu porque ela foi constrangida pela força a repetir seu antigo padrão. Fecha aspas, Hastings, citado por Dutt. Não obstante, Warren Hastings também teve de ser demitido e mais tarde foi alvo no parlamento de um processo de impedimento enquanto a capacidade reprodutiva da economia indiana caía mais e a Inglaterra alarmava-se. O parlamento votou o India Bill de Pitt em 1784 e pôs
a companhia sob controle da coroa. Em 1785, Hastings foi substituído por Cornwallis, encarregado da missão de descobrir modos e meios de deixar a casa em ordem. Em 1790, Cornwallis estava em condições de depor, abre aspas, 20 anos foram utilizados na coleta de informações. A exemplo de nossos antecessores, iniciamos a missão pela busca de novos dados e passamos 3 anos reunindo-os. Volumosos relatórios foram transmitidos. As consequências da maciça fuga de riqueza derivada das causas acima, com acréscimo de que isto tem sido provocado desde muitos anos atrás pelas remessas de fortunas particulares, fazem-se sentir agora gravemente na diminuição de moeda corrente, na languidez incutida nas lavouras e no comércio geral do país. Uma alteração realmente substancial nos princípios de nosso sistema administrativo tornou-se, portanto, necessariamente indispensável a fim de restaurar neste país um clima de prosperidade e capacitá-lo a continuar sólido suporte dos interesses e do poder britânico nesta parte do mundo. Somos, por conseguinte, convocados a um esforço maior a remediar males pelos quais os interesses públicos são essencialmente ofendidos e mediante a concessão perpétua de arrendamentos de terras a uma taxa fixa, faremos de nossos súditos o povo mais feliz da Índia. Fecha aspas, Lord Cornwallis. Em consequência dessa e de outras recomendações, os contratos decenais para cultivo da terra, Zamindari, que em Bengala, Bihar e Krissa tinham substituído provisoriamente em 1789 a 1790, os não mais aceitáveis acordos a curto prazo foram, conforme o anúncio de Cornwallis, a 22 de março de 1793, convertido nos desde então famosos ou mais infames contratos permanentes, concessões de terra e de impostos sobre a renda a zamindares naquelas e mais tarde em outras regiões da Índia. Examinaremos o assunto no próximo capítulo. Deve-se observar, porém, que depois de 1793, os interesses britânicos já não eram exatamente os interesses defendidos durante as décadas de acumulação primitiva que caracterizaram os 3 decênios anteriores e recessivos, e que tais interesses vieram a refletir-se na expansão econômica iniciada em 1790, na Revolução Industrial e sua burguesia, e de imediato nas necessidades e perigos das guerras napoleônicas. Napoleão tentava retomar a Índia dos ingleses. 5. A transformação da agricultura, 1757-1793. Seria útil resumir rapidamente essa rápida sucessão de sistemas de trabalho e cultivo da terra, outra vez, de uma perspectiva complementar. A exemplo dos espanhóis no século XVI, no México e Peru, dos holandeses na Indonésia dos séculos XVIII e XIX, das potências colonialistas europeias na África dos séculos XIX e XX, e até mesmo dos latino-americanos, que se inclinaram a reformas liberais no século XIX, os ingleses na Índia, e especialmente em Bengala, lançaram uma série sucessiva de desastres institucionais, cada um visando, conscientemente, a remediar as faltas do antecessor. E cada um descendo a conhecida estrada para o inferno, pavimentada de boas intenções e impulsionada pelo imperativo econômico da produção excedente, mostrou-se mais desastroso que o anterior.
Os primeiros 16 meses depois de julho de 1757, e em seguida a vitória militar em Plassey, a Companhia das Índias Orientais, com Falkland na direção, recolheu ela própria o imposto territorial. No entanto, esse sistema provou a impossibilidade de uma administração eficaz e, além disso, conforme Howell sugeriu, abre aspas, a posse das terras jamais nos fará conhecer o seu real valor, fecha aspas. Por isso, ele sugeriu que as terras deveriam ser levadas à asta pública. E o foram, em 1759. Em consequência, os velhos zemindares e muitos de seus agricultores subordinados foram deslocados pelos fazendeiros de impostos essencialmente especulativos. O próprio Howell foi um deles. Os pagamentos sempre em alta, efetuados pelos camponeses, e os crescentes abusos dos novos zamindares provocaram queixas imediatas. Daí a cessão de Burdwan, Midnapore e Chittagong à Companhia das Índias Orientais pelo Mir Quazin, em 1760. Incluir dispositivo pelo qual a companhia, abre aspas, deixaria os zamindares existentes e rendeiros em seus lugares, fecha aspas. Mas os pagamentos elevados exigidos por Mir Quazin e, entre outros, Verelst, na qualidade de chefe em Chittagong, arruinaram muitos zamindares, velhos e novos, que atrasavam os pagamentos e tinham de entregar as fazendas. Outros homens de estofo e caráter, como chamou Verelst, recusaram-se a substituí-los, e assim, quando Verelst foi nomeado residente em Burdwan, em 1765, aboliu a venda pública de terras e ofereceu a novos fazendeiros de rendas garantidas de que não seriam expulsos da mesma maneira. A partir daí, abre aspas, uma torrente de corrupção na cobrança do imposto territorial ultrapassou todas as barreiras, fecha aspas. O sistema tornou-se, abre aspas, embaraçado e confuso, fecha aspas. E Verelst, como governador, decidiu pôr um fim a esse, abre aspas, estado de coisas sem controle, de conhecimento sem participação e de influência sem oposição efetiva. Fecha aspas, Sinha 2. Os resultados, conforme o próprio Verelst admitiria, em 1772, abre aspas, causaram certa ruína à província, fecha aspas, e provocaram a fome de 1770. Mais de 1/3 da população morreu e 1/3 da terra foi invadida pela selva. A vida social desorganizou-se e a ilegalidade generalizou-se. Warren Hastings, educado na Índia, foi nomeado governador para melhorar a situação. Ele escreveria, abre aspas, meu eterno tema da fome, assim os cavalheiros gostam de chamá-la. Prossegue como acontecimento prioritário, cujos efeitos devem ainda fazer-se sentir por muitos anos, fecha aspas. Acontecimento, diga-se logo, sobre o qual Hastings gostava de lançar a culpa do fracasso de seu próprio remédio. Abre aspas, prolonguei o período dos arrendamentos que antes era anual para 5 anos. Isto foi considerado por muitos inovação corajosa, fecha aspas. Em verdade, foi ainda mais desastrosa, na medida em que estendeu as taxas tributárias de 1 para 5 anos, precisamente na ocasião em que, entre os efeitos que, abre aspas, devem ainda fazer-se sentir por muitos anos, fecha aspas, figurava a reduzida capacidade de produzir e de pagar devido à fome. Em breve, o coletor comentava, abre aspas, é surpreendente a rapidez com que eles atrasam os pagamentos, fecha aspas. Consequentemente, em 1776, a Comissão Amini foi constituída e encarregada de investigar os valores das terras,
contas de arrendamentos e, sobretudo, os meios de proteger arrendatários ou camponeses. Após o relatório da comissão da divulgação de um plano por Philip France e da mudança de orientação do próprio Hastings, todas as formas anteriores foram restabelecidas em 13 de abril de 1777. Daí por diante, o sistema zamindari foi restaurado e muitos dos velhos zamindares reintegrados. Segundo Hastings, ele tentava, abre aspas, remover todas as interferências e embaraços do atual sistema de controle, a fim de aliviar tanto os arrendatários quanto os zamindários, de acordo com a Constituição do país, para o estabelecimento de uma renda fixa durante as vidas dos atuais encarregados. Fecha aspas. Embora se proclamasse, mais uma vez, que o novo sistema, abre aspas, permitiria estimativa mais correta do valor das terras, fecha aspas, o próprio Hastings foi obrigado, já a 8 de fevereiro de 1780, a admitir que o imposto exigido, abre aspas, excedia as possibilidades dos zamindares em muitos lugares, fecha aspas. Mas, em vez de serem arrendatários pela vida inteira, os fazendeiros o eram, novamente, por um ano, ainda que em certas opções na renovação do contrato. Em teoria como na prática, não havia, porém, incentivos a investimentos a longo prazo na terra. De qualquer modo, como já observamos, o desastre continuou e agravou-se, e Hastings acabou demitido e processado por impedimento. Em 1784, a Lei de Pitt sobre a Índia foi aprovada com o objetivo de transferir gradualmente o controle para a coroa, sendo a Companhia das Índias Orientais encarregada, abre aspas, de investigar as alegadas queixas dos senhores de terra e, se tiverem fundamento, socorrê-los e estabelecer regras permanentes para o lançamento e cobrança do imposto e administração de justiça, de conformidade com as leis antigas e usos locais do país. Fecha aspas. Sinha, tomo 2. Em 1786, Cornwallis chegou para assumir o cargo e implementar essa nova diretriz. Após os extensivos inquéritos de 1786 a 1790, o acordo anual tornou-se decenal em 1789 e 1790, e vencida ou subjugada a oposição a uma permanência crescente. Tornou-se o acordo permanente em 1793. Cornwallis escreveu, então, as palavras citadas anteriormente. O acordo permanente tornou-se modelo e padrão da administração britânica em vastas regiões da Índia durante o século XIX e apoiou com efeito os interesses e o poder britânico naquela parte do mundo. No entanto, longe de devolver a prosperidade à Índia, esse acordo, mais ainda que os estabelecidos pelos antecessores de Cornwallis, mergulhou o país na mais profunda miséria, tornando-a permanente. 6. Comércio e manufaturas. A administração política pela espada também mudou o equilíbrio da troca no comércio interno. As compras da Companhia das Índias Orientais para abastecimento dos navios eram chamadas de investimentos. Fazia-as, em princípio, a própria companhia, frequentemente por seus funcionários, em suas próprias contas particulares, mas inicialmente através de agentes indianos pagos ou gomastas, sob a supervisão daqueles. O enriquecimento dos funcionários da companhia, em detrimento e quase bancarrota da própria companhia, causou a crescente substituição dos agentes indianos pela companhia e a tentativa, em grande parte fracassada, de controlar as atividades de seus funcionários. O pagamento desses investimentos era a venda forçada de outras mercadorias.
Algumas consequências para os indianos em geral e para os comerciantes indianos em particular foram registradas por funcionários indianos e britânicos da época. O governador títere de Bengala, Mir Quazin, queixou-se dos novos gomastas já em 1762, abre aspas, das fábricas de Calcutá a Cosim Bazar, Patna e Dhaka, todas as autoridades inglesas, com seus gomastas, funcionários e agentes, em todos os distritos governamentais, agem como coletores, rendeiros, zamindares e talukdares, arrendatários agrícolas. E exibindo as credenciais da companhia, passam por cima de seus funcionários, fecha aspas. E mais, abre aspas, em cada pargana, em todas as aldeias e fiações, eles compram e vendem sal, noz de areca, manteiga de leite de búfala, arroz, palha, bambu, peixe, armas de fogo, gengibre, açúcar, fumo, ópio e muitas outras coisas. Arrebatam mercadorias e bens dos arrendatários, pequenos fazendeiros, e mercadores por 1/4 do valor. Obrigam os arrendatários a dar 5 rúpias por artigos que valem apenas uma, fecha aspas. E ainda, abre aspas, e todo homem com uma credencial da companhia considera-se superior à companhia. Expõem meu governo ao escárnio e causam-me grandes prejuízos, fecha aspas, citado em Mukherjee e Sinhá, tomo 1. Também, em 1762, um certo sargento Brego testemunhou, abre aspas, um cavalheiro manda um gomasta aqui para comprar e vender. Imediatamente ele se considera com poderes para forçar todos os habitantes a comprar seus produtos e vender o deles. Havendo recusa, em caso de incapacidade, seguem-se açoites ou prisão. Isso não lhes basta. Mesmo quando encontram boa vontade, lançam mão de novas formas de pressão que consistem em assambarcar os diferentes ramos de negócios para si, em vez de forçarem as pessoas a comprar ou vender os artigos com que comerciam. Se o próprio povo do país age assim, então a autoridade multiplica-se. Quando compram, fazem-no em excesso, mais que qualquer mercador comum, e muitas vezes recusam-se a pagar, provocando queixas imediatas que exigem minha intervenção. Estas e muitas outras opressões difíceis de ser relacionadas, praticadas diariamente pelos gomastas de Bengala, explicam por que este lugar esvazia-se de habitantes. Todos os dias, numerosas pessoas deixam a cidade em busca de residência mais segura, e muitos mercados que outrora primavam pela fartura, hoje mal produzem coisas fundamentais. Fecha aspas, citado em Mukherjee. O comerciante inglês William Booth confirmou em 1772, abre aspas, opressões e injustiças incríveis têm sido praticadas com os pobres industriais e trabalhadores do país, que estão, de fato, monopolizados pela companhia como se escravos fossem. Vários e incontáveis são os métodos de opressão contra os pobres tecelões, friamente praticados pelos agentes da companhia e gomastas no país, como sejam multas, prisões, flagelamentos, concessão de bonificações, etc. Não admira que o número de tecelões no país tenha decaído significativamente. Neste estado de coisas, à medida que o comércio da companhia aumentava e com ele, em maior proporção, o comércio interno praticado individualmente, aqueles males, a princípio mal percebidos, tornaram-se universais em todas as províncias de Bengala. E pode-se dizer, sem faltar à verdade, que todo o comércio interior do país, como está sendo conduzido, e mais especialmente o dos investimentos da companhia para a Europa, tem sido palco contínuo de opressão.
Seus danosos efeitos fazem-se sentir gravemente por todos os tecelões e industriais do país, pois cada artigo produzido torna-se monopólio no qual os ingleses, com seus banians, agentes indianos e gomastas negros, decidem arbitrariamente a quantidade de mercadorias que cada industrial deverá entregar e os preços a serem pagos por elas. Fecha aspas, citado em Mukherjee. Os plantadores de algodão, fiandeiros, tecelões, produtores de seda e enrolados de fio, etc., também foram afetados por outras mudanças em circunstâncias econômicas. As atas da Câmara do Comércio de Bengala para 3 de janeiro de 1776 anotaram, abre aspas, nos últimos 6 ou 7 anos, o tecido de Dhaka tem caído de qualidade, o que se atribui, em grande parte, aos estragos da fome de 1770, que levou numerosos fiandeiros do melhor padrão e arrendatários que cultivavam algodão. As perdas ainda não foram recuperadas, nem o serão durante muitos anos. Fecha aspas, citado em cima. Em consequência, o preço do algodão em fio e das mercadorias subiu consideravelmente. A guerra na América aumentou ainda mais a demanda de algodão indiano. E mais uma vez, durante os anos de 1785 a 1789, a demanda europeia, ainda que em grande parcela para reexportação dos produtos dos fiandeiros e tecelões indianos, foi alta, apesar, ou talvez porque se destinasse à reexportação das condições econômicas recessivas. Sob certos aspectos, essas circunstâncias favoreceram temporariamente os produtores indianos, na medida em que eles foram capazes de sustentar preços mais altos. Mas a companhia pagava aos tecelões 20 a 30% do preço de mercado, e aqueles procuravam vender a outros comerciantes estrangeiros. Em 1786, a Câmara de Comércio observou, abre aspas, que nada se pode fazer com os tecelões, a menos que se lhes pague um preço mais equivalente ao seu trabalho do que o que recebem no momento. Fecha aspas, citado em Sinhá, tomo 1. Mas, além de não lhes pagarem o preço do mercado, desrespeitando o valor real, restava outra possibilidade. Naquele mesmo ano, a companhia divulgou um decreto permanente de 21 regras, incluindo a 11ª, abre aspas, a qualquer tecelão que não entregar tecidos no período acordado, o agente da companhia poderá aplicar trabalhos forçados e mantê-los sob controle. Fecha aspas. A regra 12ª dizia, abre aspas, se qualquer tecelão a serviço da companhia for culpado de vender tecidos, pessoalmente ou através de sua família, de diaristas ou qualquer outro agente, a outros comerciantes ou mercadores, não obstante mostrar-se deficiente nas entregas, dentro do prazo estabelecido pela companhia, será punido, em processo regular, com a pena de prisão, na Corte de Justiça. Fecha aspas. A imparcialidade desses regulamentos fica a critério da imaginação. 7. Investimentos privados na China e na Índia. A política de Clive Hastings e seus funcionários subalternos da Companhia das Índias Orientais era, abre aspas, dinheiro, dinheiro, não há tempo a perder, fecha aspas. Memoirs of Sir Philip France, citado em Sinhá. Clive, homem pobre ao sair da Inglaterra, reuniu fortuna pessoal, embora mais tarde dissesse ao parlamento, abre aspas, neste instante estou perplexo com minha própria moderação, fecha aspas. De qualquer modo, o próprio Clive declarou que, abre aspas, fortunas de 100 mil libras foram amelhadas em 2 anos, fecha aspas, por outros. Quanto a ele, testemunhou, abre aspas, nunca procurei esconder isso.
Afirmei publicamente em cartas à comissão secreta do Departamento da Índia que a generosidade de Nabob facilitara minha fortuna. Que outra atitude a companhia poderia esperar? Que eu, depois de arriscar a vida tantas vezes ao seu serviço, negasse a mim próprio a única oportunidade jamais oferecida de adquirir fortuna? Fecha aspas. Citado em Mukherjee. Wolpern recorda, abre aspas, Clive dava o tom aos seus subalternos, apontando-lhes até onde deveriam chegar. O jovem aprendiz ou escritor que se juntava à companhia em busca da passagem para o Oriente recebia um salário tão reduzido que mal daria para pagar as roupas que usava. Contudo, todos sabiam que, se ele entrasse no jogo dos espertos, em Bengala, usando sua influência e oportunidade no comércio particular, em vez de pôr-se a serviço da companhia, poderia ganhar uma fortuna. Para os moços da Inglaterra, depois de 1760, o brado universal da ambição era rumo ao Oriente. Fecha aspas, Wolpert. Podemos perguntar, com sim A, abre aspas, por que os funcionários da companhia inglesa remetiam sua riqueza à Europa nos anos 60 e 70 do século XVIII? Fecha aspas. Depois de examinar a correspondência comercial desses mercadores, ela resume, abre aspas, dessa forma, Cantão, Benkulém, Calcutá, Bombaim, Jeddah, Mocha, Alepo, Basra, Cairo e até mesmo Madeira, todos os postos comerciais britânicos ajudaram Barwell e outros muitos a remeterem sua riqueza amealhada em Bengala para a Inglaterra. Os franceses, holandeses e dinamarqueses também foram úteis, fecha aspas, no recebimento de mercadorias em consignação e na negociação das letras de câmbio dos funcionários da companhia, na medida que estes não podiam utilizar os canais oficiais da companhia para remeter suas fortunas particulares. Sinhá, tomo 1. Particularmente importante como intermediário e um prognóstico de seu destino no século XIX foi a China e seu porto de Cantão. Abre aspas, a prática de remeter prata de Bengala à China retrocede a 1757, a data da Batalha de Plassey. Enquanto o comércio clandestino de ópio com a China não pôde ser plenamente organizado, barras de prata foram despejadas na China procedente de Bengala na década de 60, a taxa de cerca de 24 lakhs. Um lakh é igual a 100 mil por ano, e no começo da década de 70, a taxa de 20 lakhs anuais. Nos anos de 1790, tornou-se talvez desnecessário enviar barras de prata para comprar chá na China. Fecha aspas, Sinhá, tomo 1. A China assemelhava-se à Índia sob um aspecto. Não desejava ou necessitava de manufaturas europeias em pagamento de suas mercadorias, principalmente chá, que os europeus buscavam adquirir ali. Em 1793, o imperador chinês escrevia ao rei Jorge III da Inglaterra, através do último embaixador ali enviado para abrir a China, abre aspas, como seu embaixador poderá ver por si mesmo, possuímos tudo. Não dou valor a objetos estranhos ou engenhosos, e não vejo utilidade nas manufaturas de seu país. Não há, portanto, necessidade de importarmos manufaturas dos bárbaros do ultramar em troca de nossos produtos. Fecha aspas, em Schurman e Shell, tomo 1. Ver adiante a citação mais completa do mesmo documento. E a China diferiu da Índia em um aspecto ainda mais importante depois de 1757.
O imperador mantinha autoridade política e, longe de permitir que o comércio europeu no interior do país incomodasse a administração política, limitou os comerciantes externos à simples atividade de troca em Cantão. A jactância do imperador não era estritamente correta, já que havia na China uma demanda de algodão indiano em rama, bem como de uma variedade de supérfluos do sudeste da Ásia. Mas o abastecimento que os ingleses e outros europeus poderiam fazer estava muito aquém de sua própria demanda de chá, o qual, em consequência, eram obrigados a pagar em prata. No entanto, depois de 1760, as exigências em torno da remessa de fortunas particulares de Bengala e outras regiões da Índia para a Inglaterra exigiu o rápido desenvolvimento de um entreposto intermediário e a oferta de mercadorias que servissem de veículo físico às remessas. Em consequência, os comerciantes privados empenharam-se nessa importante missão e os primeiros a aparecerem em Cantão datam do fim do decênio de 1760. Fairbank explica ainda que, de uma perspectiva situada na China, abre aspas, o mais poderoso fator econômico em Cantão foi a necessidade de cargas para venda à China. Algo mais que lãs inglesas era necessário no clima tropical de Cantão para equilibrar as crescentes exportações de chá e seda. Os carregamentos de chá da companhia, procedentes de Cantão, subiram de 2.626.000 libras peso, valendo 831.000 libras esterlinas em 1761, para 23.300.000 libras peso, valendo 3.665.000 libras em 1800. Aqui, o chamado comércio nacional, o comércio entre Índia e China, entrou em cena como elo indispensável no comércio triangular da Índia, China e Inglaterra. Esse comércio nacional foi conduzido por particulares autorizados pela Companhia das Índias Orientais na Índia e permaneceram sob seu controle no Extremo Oriente. Ele representou a entrada final da bandeira inglesa no comércio nativo do Sudeste Asiático. Até 1823, o algodão em rama da Índia foi o maior produto de importação. A fim de evitar dependência da taxa da companhia inglesa sobre letras de câmbio em Londres, os comerciantes particulares ingleses compravam letras de câmbio de comerciantes americanos. Com estas, podiam remeter fundos de Cantão para Londres, de forma mais vantajosa do que o teriam feito de Bombaim. Estas operações ajudaram a afunilar os lucros da Índia através de Cantão, com destino à Inglaterra. Quando necessário, os navios contornavam restrições britânicas, viajando sob bandeira dinamarquesa ou portuguesa. Como passo seguinte na ruptura do sistema do velho Cantão, a imaginação e a energia dos recém-chegados ao cenário chinês, focalizaram-se no ópio. Foi uma maré que não se pôde conter. A origem do tráfico de drogas remonta, antes de tudo, à demanda chinesa de ópio. Mas a razão econômica mais óbvia foi indicada acima, a saber, a constante pressão para equilibrar o comércio de chá de Cantão. O algodão indiano em rama prestara-se bem de início a esse propósito. Porém, a produção de ópio na Índia tornara-se o primeiro foco de investimentos. A primeira atividade a requerer meios de remessa de lucros ao exterior, no qual o governo depositava confiança em termos de rendimentos. Havia duas espécies genéricas de ópio, cultivadas nas áreas oriental e meridional do norte da Índia. O principal tipo cultivado em Bengala chamava-se Patna. O outro, ópio, chamava-se Malwa e era embarcado via Bombaim. Inevitavelmente, a prata teria de sair da China quando o ópio entrou, fecha aspas.
conforme observaremos, aliás, em nossa análise do século XIX. Embora a maré de ópio não submergisse a China, causando as guerras do ópio e delas tirando proveito até meados do século XIX, as necessidades dos comerciantes britânicos da Índia e China já haviam iniciado seu fluxo no período em exame. O transporte de ópio indiano para Cantão aumentou de 800 caixas em 1770 para 3.000 em 1775, 4.000 em 1785 e 7.800 em 1795, 10 vezes. O número de barcos de bandeira inglesa, embora muitas vezes construídos na Índia, empregados no comércio com a China e em sua maioria precedentes da Índia ou via Índia, era de 33 no período de 1764 a 73, 94 em 1774 a 83 e 217 entre 1784 e 1793, 10 vezes. Outras embarcações europeias participavam daquele comércio crescente, o que encorajou os ingleses a procurar bases intermediárias na rota Índia-China no Sudeste Asiático, as quais, em troca, tornaram-se um dos fatores do conflito anglo-holandês na Indonésia e da captura da Batávia holandesa pelos Raffles ingleses durante as guerras napoleônicas. 8. A sangria de Bengala. Resta inquirir até que ponto esses métodos de acumulação primitiva, tão assemelhados aos que os espanhóis haviam empregado 2 séculos antes, logo após a conquista da América, custaram à Índia e contribuíram para a acumulação capitalista em geral. As opiniões variam muito, é claro. Além disso, em todos os processos de opressão e exploração, pode-se distinguir o custo econômico, social, político e cultural, e o custo psíquico dos que o sofrem, o benefício, sem dúvida, muito menor dos que o desfrutam. Ainda mais, na consideração para aquela época, do processo de acumulação de capital, período até 1973, aqui revisto. É necessário lembrar que parte do chamado esgotamento da Índia foi, como observamos, efetuado indiretamente, via China e outros lugares. E talvez, mais importante ainda, defrontarmos a tarefa, sem dúvida impossível, de calcular o montante da sangria de Bengala, pois parte substancial do capital construído ali pelos ingleses foi primeiro empregado no financiamento de novas conquistas em outras partes da Índia, e assim sucessivamente. Pois, conforme Neary lembrou, abre aspas, a Índia teve de pagar o custo de sua própria conquista, fecha aspas, a exemplo de tantas outras partes do mundo colonial, se é que não financiaram também as conquistas mútuas de seus colonizadores comuns, fator a que retornaremos em nossa análise adiante do imperialismo informal do livre comércio no século XIX. Quanto ao relacionamento entre Inglaterra e Índia, pois devemos lembrar que o relatório do Select Committee para 1783 disse não se poder chamá-lo adequadamente de comércio. A tonelagem de cargas da Companhia das Índias Orientais para a Índia aumentou da seguinte maneira: de 1765 a 71, 6.185 toneladas. De 1772 a 77, 8.385 toneladas. De 1778 a 84, 10.489 toneladas. De 1785 a 91, 8.058 toneladas. E de 1792 a 98, 15.246 toneladas. 10 vezes. Mas o equilíbrio das importações e exportações aos preços estabelecidos pelos ingleses foi, em 1772-78, de uma média anual de 512 mil libras para as exportações britânicas
e 3 milhões e 100 mil libras para as importações através da companhia, das quais cerca da metade diretamente da Índia e a outra metade, em parte, indiretamente da Índia, procedente da China. No período 1792-98, esses totais subiram para 1 milhão e 500 mil libras de exportações inglesas e 5 milhões e 900 mil libras de importações anualmente, dos quais 3 milhões e 100 mil da Índia e 2 milhões e 800 mil da China. Já no período anterior, o comércio francês caíra a não mais de 1/5 do total da companhia inglesa, Devese. Antes da resolução britânica de vender têxteis à Índia, juntamente com a demarragem de sua revolução industrial depois de 1790, em vez de comprar tecidos indianos para reexportar e revender algures, como fora tradicionalmente o caso, a balança comercial entre Inglaterra e Índia era, com efeito, cada vez mais favorável à Índia. Ou seja, a Índia exportava mais do que recebia, como indicam os dados abaixo. De 1766 a 71, as importações indianas da Inglaterra eram de 399, enquanto as exportações indianas para a Índia eram de 1562. Em 1772 a 78, as importações indianas eram de 392 e as exportações 2.149. De 1778 a 84, as importações indianas eram de 363 e as exportações indianas de 1826. De 1785 a 91, as importações indianas eram de 496, 3, e as exportações indianas de 1765. De 1792 a 1798, as importações indianas eram de 670. As exportações indianas para a Inglaterra eram de 3.109. De 1799 a 1805, as importações indianas da Inglaterra eram de 1.586 e as exportações indianas para a Inglaterra de 2.770. Fonte Devese. As estimativas e métodos de cálculo do debilitamento da Índia durante esse período variam amplamente. Para os primeiros anos depois de Plassey, diz Mukherjee, abre aspas, mesmo considerando-se as 5.940.498 libras obtidas nos 8 anos após a tomada do poder pela companhia, com a soma total pilhada do Subá de Bengala, pois não há dados disponíveis no saque direto contra o povo, isto é, camponeses, artesãos e negociantes, ela representou mais de 4 vezes a arrecadação de impostos do Nawab no ano de 1765-1766, quando 1.470.000 libras foram arrecadadas. Eis a magnitude dessa colossal pilhagem, fecha aspas, Mukherjee. Para os anos de 1766, 1767, 1768, o governador de Bengala, Harry Varelst, calculou exportações de 6.311.250 libras contra importações de somente 624.375. Fonte Dutch. Para o período de 1765 a 1766, a 1770 a 71, a arrecadação em Bengala foi cerca de 20 milhões de libras, dos quais cerca de 7 milhões gastos em homenagens a governantes indianos, comissões, etc., a agentes. Parte destes últimos gastos acabou sendo também exportada. E dos restantes 13 milhões, 9 milhões foram aplicados
em várias despesas civis e militares, as quais, porém, tinham a natureza de investimento gerador de futuros lucros. Os outros 4 milhões de libras foram imediatamente remetidos para o exterior. Mukherjee. O já citado Select Committee, em seu nono relatório de 1783, depois de se referir à fome de 1770, prossegue, abre aspas, os bens de Bengala, resultantes de impostos territoriais, da venda de mercadorias europeias e do produto dos monopólios, jamais foram inferiores a 1 milhão de esterlinos anualmente e, em geral, estiveram próximos de 1.200.000 libras. Este milhão é o mais baixo valor dos bens enviados à Europa, não havendo motivo de satisfação. Cerca de 100.000 libras por ano também são remetidas de Bengala na conta da companhia para a China, e o total desse dinheiro flui no comércio direto da China com a Europa. Além disso, Bengala remete um suprimento regular em tempo de paz àquelas presidências, algures na Índia, que não podem arcar ainda com o seu próprio estabelecimento, isto é, cujo domínio os ingleses ainda têm de pagar com recursos de Bengala, até que as regiões de conquista mais recente possam pagar suas próprias despesas. Fecha aspas. Citado em R.C. Dutt. Para este primeiro período considerado como um todo, isto é, entre 1757 e 1780, os historiadores indianos Majumdar, Rai Chaudhuri e Datta, em sua Advantage Story of India, calculam uma sangria total de 38 milhões de libras esterlinas. Citado em Devese. Para o período por volta de 1780, Sinha estima uma drenagem anual de aproximadamente 16 milhões de libras de Bengala. Escrevendo em 1786, James Grant, em sua análise financeira de Bengala, calculou uma taxa de drenagem anual apenas na conta de investimentos da Companhia Inglesa das Índias Orientais, de 10 milhões de libras, incluindo investimentos para o comércio com a China de cerca de 2 milhões e lucros de outras companhias europeias e aventureiros mercantis de 6 milhões, o que daria uma drenagem de 18 milhões de libras por ano. Holden Furber, depois de estudar faturas e contas em inglês, francês, holandês e dinamarquês, no período de 1783 a 1792, e levantar seus cálculos em base diferente da de Grant, estimou uma média anual de drenagem de recursos da Índia em bruto também de 18 milhões de libras. Sinha, toma 1. Para o período completo de 1757 a 1815, William Digby escreve em seu Prosperous British India, A Revelation from Official Records, publicado pela primeira vez em 1901, abre aspas, qual então o total da riqueza assim extorquida das Índias Orientais? Ninguém foi capaz até aqui de avaliar corretamente, como ninguém está em condições de fazer um cálculo correto do tesouro exportado da Índia. Estimativas variam de 500 milhões a quase 1 bilhão de libras. Provavelmente, entre Plassey e Waterloo, a soma por último mencionada foi transferida de mãos inglesas para os bancos ingleses. Fecha aspas, Digby. A esse respeito, Angus Madison afirma, abre aspas, há uma tendência entre historiadores marxistas e anti-britânicos de exagerar o volume da pilhagem na Índia. De fato, grande parte da renda indiana foi utilizada para financiar guerras locais e não alcançou o Reino Unido. As últimas estimativas de pesquisadores sugerem que a transferência para o Reino Unido
foi de cerca de 1/10 das quantias estimadas por Digby, fecha aspas. Madison não explica por que a pilhagem usada para financiar guerras locais, isto é, a conquista de partes remanescentes da Índia e mais tarde da Birmânia, etc., deveria ser omitida do cálculo, a menos que as retribuições do Império, formais e informais, também fossem omitidas. Seja como for, o estudioso soviético A.I. Levikovsky cita documento levado à junta de diretores da Companhia das Índias Orientais em 1813 e escreve, abre aspas, segundo estatísticas obviamente minimizadas, os colonialistas britânicos tiraram da Índia, em 55 anos, de 1757 a 1812, uma renda direta que excedeu 100 milhões de libras, fecha aspas, Levikovsky. Digby acrescenta, abre aspas, a conexão entre o começo da drenagem de riqueza indiana para a Inglaterra e a rápida ascensão das indústrias britânicas não foi casual, foi causal, fecha aspas. E prossegue, citando a tantas vezes repetida opinião de Brooks Adams, segundo a qual, abre aspas, provavelmente, desde que o mundo é mundo, investimento algum produziu jamais o lucro colhido da pilhagem à Revolução Industrial, fecha aspas, Digby. Bem, como para as invenções e inovações que a iniciaram. Mas essas são questões aqui examinadas em seus respectivos contextos no processo da acumulação mundial de capital como um todo.